O Pasto Extraordinário está de volta e agora a gente fala sobre técnicas para conservar o solo e a água. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Paulo Sérgio, da Perene Agronegócios, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Paulo? Muito obrigada aí mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Tudo ótimo. Satisfação estar aqui. Paulo, eu quero começar te perguntando quais são as principais dicas que você daria para o nosso pecuarista conservar o solo e a água nesse início aí das águas? Bem, para conservar solo é preciso que esse solo esteja muito bem coberto, cobertura viva ou cobertura morta. E nesse caso é importante que ele entenda, o pecuarista entenda, que é preciso respeitar a entrada e saída dos animais no piquete em função da altura do pasto. Isso baseado na fisiologia da planta. Em relação a proteger a água, é preciso que o produtor rural, o pecuarista, entenda cada vez mais que a água está de passagem na sua propriedade rural. Então é preciso usar técnicas para diminuir a velocidade de passagem da água na propriedade rural, permitindo que ela infiltre cada vez mais. Paulo, você estava falando de reter água no solo e uma coisa que tem tudo a ver com isso é evitar a erosão. Qual que é a sua dica nesse sentido? Bem, eu vou tratar aqui de duas principais e sérias erosões, que é a erosão hídrica e eólica. E da mesma forma, um solo bem protegido, ele evita a erosão eólica e hídrica. E de que forma? Usando três principais pilares. Manejo correto de pastagens, é o primeiro deles. O segundo, com bom levantamento topográfico, utilizando curvas de nível, fazer o terraceamento da área. E o terceiro, respeitar de forma séria a capacidade de suporte de animais na propriedade rural. E aqui eu quero destacar para você, pecuarista, procure sempre um consultor de ciências agrárias com uma boa formação e que preferencialmente seja da sua região para elaborar um projeto e tocar a sua propriedade. Paulo, agora falando sobre preservação de água, qual que é a sua principal dica para os pecuaristas conseguirem conservar as nascentes nas fazendas, os rios, as fontes de água e também se o reflorestamento estratégico pode ajudar nesse sentido? Eu recomendo e é lei. Então, assim, é preciso que o produtor rural, o pecuarista, entenda que é preciso reflorestar toda a área de uma nascente, no mínimo um raio de 50 metros, partindo do ponto da nascente à sua extremidade. Isso dá aproximadamente 8.000 metros. Então, se já existe um fragmento florestal, ele pode ser enriquecido e cultivado ali novas espécies, claro, sempre do bioma onde a fazenda se encontra. Muito obrigada, Paulo, pela sua contribuição aqui com a gente do Pasto Extraordinário mais uma vez. Realmente são dicas muito importantes para a gente conseguir conservar esses recursos naturais para a humanidade, para a sociedade e para a própria fazenda, para a produtividade, né? Com certeza. É dessa forma que nós teremos uma pecuária forte, sustentável e rentável. Tá certo, Paulo. Todas as dicas aí muito importantes para os pecuaristas conseguirem preservar os recursos naturais e garantir a fertilidade do solo e pastos, né? Bem saudáveis aí. Então, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu também agradeço muito. Abraço. Outro abraço para você. Bom, gente, para vocês que estão aí na fazenda, eu quero dizer para vocês conhecerem mais sobre estratégias de conservação do solo, da água, de preservação dos recursos naturais na pecuária. Para isso, basta acessar a Plataforma S por esse QR Code aqui embaixo.